quais são as profissões que estão em alta agora para os próximos anos. Eu vou conversar então agora com o Rafael Tunes, que é analista do Sebrae, sobre esse assunto tão importante. Você fique de olho aí, talvez esteja querendo mudar de profissão ou começar algo novo, ou talvez você já tenha começado aí na pandemia e descobriu alguma coisa, mas a nossa conversa vai incrementar mais conhecimento, acrescentar aí talvez alguma coisa que vai te dar um gatilho para você desenvolver algo ainda melhor, quem sabe, né? Mais uma vez, obrigada, Rafael, por ter vindo. É um prazer, né? O Sebrae Minas agradece, é uma honra estar aqui com essa casa tão importante, né, para a comunicação, né, e levar essa informação de empreendedorismo também, né, que claro. Essas novas profissões aí tratam muito disso. É verdade, a gente viu que a pandemia, ela trouxe mesmo, despertou para muita gente o empreendedorismo. A pessoa talvez perdeu o emprego, que infelizmente a gente viu, né, muitas empresas não resistiram àquele fechamento de um tempo tão prolongado, como a nossa cidade, né, que foi uma das que ficou mais fechado em termos de comércio. Muitas pessoas não resistiram por toda essa questão mesmo, né, que a pandemia trouxe, dependendo da área. E aí, a área que mais bombou foi mesmo essa questão da tecnologia. As pessoas ficaram em casa, utilizando mais o computador, utilizando mais a internet. E elas descobriram, algumas delas descobriram algo que elas não sabiam que poderiam fazer. Algumas cresceram no seu negócio, muito por cento. Né? Uma porcentagem, talvez, triplicaram, quadruplicaram. Algumas pessoas têm números assim assustadores, positivamente assustadores. Nunca imaginaram, né? Algumas pessoas, por exemplo, que tinham um negócio e foram para o virtual e viram que no virtual estavam dando muito mais lucro do que no físico. Tudo isso tem a ver com essas profissões, não é, Rafael? Tem a ver, esse cenário efervescente, ele também foi acompanhado pelo desenvolvimento também de tecnologias, de canais, de linguagens. Então, como você bem falou, negócios tradicionais puderam no digital ampliar, tornando-se talvez híbridos em alguns casos, outros não, essencialmente digitais. E a gente tem uma experiência muito próxima, né, Márcia, assim, com tudo que é do varejo, comércio, serviço, né? Sim. Mas e se a gente considerar que tem aí a possibilidade de você ser profissional em coisas como o alfaiate digital, né? O que é um alfaiate digital? Justamente o artesão, o técnico, tem na tecnologia essa possibilidade por meio de dispositivos, programas, que foram desenvolvidos também por um programador, quer dizer, já conecta com uma outra profissão, quer dizer, desenvolvedores do que a gente chama de programas, eles aprendem linguagens, né? Essas linguagens computacionais hoje estão valendo ouro, porque a pessoa desenvolve justamente programas como o do alfaiate digital, ou seja, você tendo acesso a esse programa ou esse aplicativo, esse recurso, consegue ali modelar a roupa no seu corpo, que vamos dizer é fotografado, capturado. Então, olha só, já tem uma linguagem para trazer o seu corpo físico para um ambiente 3D. Aí ali é um simulador, igual simula a pintura de uma parede ou um móvel dentro de uma sala. Isso ampliado já está também para a questão das roupas. No momento que você faz essa escolha da roupa nesse simulador, o alfaiate lá do lado dele já está recebendo vamos dizer assim, o projeto daquela roupa sob medida para poder fazer a costura. E aí sim, é claro, ele vai fazer com suas próprias mãos. Muito interessante, né? A gente vai falar sobre as profissões, todas essas profissões, ao longo aqui da nossa conversa, né? De todas essas que a gente citou ali, dessas 10, Rafael, tem uma que está mais no auge, sobressai mais, ou elas todas, por serem virtuais, estarem ligadas à internet, elas todas estão em alta? Não desconheço assim, um ranking entre elas. A gente tem uma referência muito grande do Fórum Econômico Mundial, que é um órgão global que monitora todos esses movimentos econômicos. E dentre vários olhares, eles têm esse olhar para as profissões e que estão muito ligados também com habilidades. Então, eu diria que, na verdade, elas têm seu espaço próprio e têm ali a sua importância, independente ali de ter uma mais ou menos. Mas o que a gente pode pegar de todas, que é muito comum, é que elas, por serem novidade e por escalarem, né, você bem
trouxe isso no início da fala, né? Quando as empresas que conheceram o digital, conheceram uma possibilidade de atender clientes no mundo todo. E o que a gente chama de 24/7. Então, dependendo do que for, 24 horas durante 7 dias, dependendo de como você recebe aquele cliente, de como que ele entra ali naquela jornada para consumir seu produto, serviço ou a sua especialidade. E então as pessoas viram, esses empreendedores ou intraempreendedores viram essa possibilidade de atender numa escala muito maior, ou seja, há um ganho também financeiro conectado com quem domina essas tecnologias e está atuando em áreas que a gente chama muito nichadas, né? Não sei se isso soa estranho aí para quem escuta, mas são áreas assim restritas, mas que tem muito valor ali dentro rolando, né? Tem muito interesse, tem muito mercado, tem muito cliente. Sim, é verdade. Bom, dessas que a gente viu, tem o gestor de comunidades, que não esse não é ligado diretamente, assim, tanto na internet quanto, claro que ele pode utilizar da internet. Mas o que seria esta profissão, Rafael? Então, o gestor de comunidades, se você pegar um ambiente de startups, de inovação, então é muito comum hoje no Brasil a gente encontrar nas cidades ambientes que chamam justamente pessoas que querem inovar e que vão trabalhar ali a inovação, vão criar suas startups, vão criar seus produtos tecnológicos. E olha que interessante, esse gestor de comunidade, ele justamente vai poder ativar essas pessoas, ele vai ser o que a gente chama de um nó na rede, um ponto focal muito importante, porque ele vai conectar pessoas com projetos, e muitas vezes ele vai precisar de redes sociais que nós conhecemos, ou às vezes de ambientes próprios daquela comunidade que ele instituiu. Então, é uma figura central ali nesse processo que é humano, de conversar com as pessoas, de trazer as pessoas para um projeto, de acompanhar aquela comunidade não crescer, né? Manter aquela chama acesa, se aquela comunidade tem a ver com uma verdade, pode ser essa que a gente comentou de uma startup ou de um ambiente de inovação. Na verdade, é uma profissão que comunidades podem ser criadas, Márcia, assim, basta a gente identificar e querer montar. Então, pode ser comunidade relacionada a vários segmentos ou a vários comportamentos de consumo, a várias formas de pensar. Então, é uma área bem ampla. É verdade, muito interessante. Vocês têm no Sebrae esse apoio, esse aparato para as pessoas que querem aprender mais sobre essas profissões, por exemplo, ou outras, que a gente sabe que vocês têm vários cursos no Sebrae, vocês dão esse suporte mesmo para as pessoas que querem empreender ou que querem migrar, né, de profissão, ou querem ir para o MEI, voltar, talvez recuar, né, dessas empresas que talvez não estão conseguindo pagar todos os impostos. Toda essa orientação vocês têm no Sebrae para as pessoas que precisam? O Sebrae Minas, ele trabalha justamente nesse fomento, nesse desenvolvimento do empreendedorismo para quem quer empreender e para quem já tem negócio e pretende ampliar, melhorar. Então, dentro desses vetores, nós temos programas que vão trabalhar habilidades empreendedoras, né? Você se conhece enquanto a pessoa que empreende, você vai verificar todos os elementos que são necessários para a condução de um negócio. Então, a gente atua numa área muito transversal. Aí a gente vai conversar sobre vendas, sobre marketing digital, ambiente legal, inovação, gestão financeira, que é um dos tópicos mais quentes. E é fundamental, né? Fundamental. Porque não adianta a pessoa saber tantas coisas, tantas profissões e não saber gerir o seu negócio financeiramente. Isso. Então, a partir daí, a gente entende que nós criamos uma base para qualquer caminho que você for seguir e empreender na vida. No caso dessas profissões do futuro, elas conversam com habilidades técnicas que são ensinadas em outros ambientes, outras escolas, até no próprio Sistema S a gente tem o Senac, que tem cursos incríveis ali para desenvolvimento de habilidades. Então, se você vai aprender uma linguagem de programação, Márcia, o Sebrae vai te dar todos os componentes para a Márcia empreender, para a Márcia pensar em criar ali um novo produto ou serviço e a tecnologia a seu favor. Agora, a partir desse seu espírito empreendedor despertado, das habilidades empreendedoras e de gestão
Porque também não adianta nada você ir para essas profissões muito novas sem ter esse básico. Aí você vai buscar nas instituições que têm isso de forma mais evidente, mais específica, universidades, escolas. Tem muito lugar hoje, né, que ensina, por exemplo, linguagem de programação, se a gente for olhar essa área. Ótimo, nós vamos continuar falando, né, sobre isso. Claro, você citou Sebrae MG. O Sebrae, ele tem base em Belo Horizonte, mas ele tem em outros lugares, ele está no estado todo. Como é que funciona isso? Antes da gente fazer uma pausa aqui na nossa conversa para eu ir para a cozinha, né, gente? Você está preparados aí, caneta e papel, porque daqui a pouco tem receita, né? Claro que o Sebrae está no Brasil todo, mas você está citando o Sebrae MG, por isso que eu perguntei aqui em relação a Minas Gerais. Sim, o Sebrae está presente em todo o país. Nós somos organizados por estados, então cada estado tem o seu Sebrae. Dentro do estado, nós temos 9 regionais, 50 e poucos escritórios físicos, mais uma presença digital muito forte. E é isso, respondemos aí, estamos presentes e atuantes nos 853 municípios. Maravilha. Tem sempre algum projeto que, de certa forma, reúne ali municípios vizinhos. E o nosso atendimento, ele é presencial ou nos nossos canais digitais. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai deixar todos os canais para você entrar em contato. Você viu, gente? Está em toda Minas Gerais. O Sebrae está aí para te ajudar sobre esse assunto. E a gente já falou sobre algumas profissões. Eu queria que você falasse sobre outras profissões que a gente não falou. Por exemplo, agora eu não estou com o meu... Walker Talker. Que profissão é essa? Interessante também, porque é do contemporâneo, então hábitos vão mudando, né? A sociedade vai se organizando de outras formas. Claro que a tecnologia vai ajudar, mas é uma atividade muito humana, que é aquela figura vou falar assim, de um cuidador do idoso, né? Que vai, muitas vezes, não é um enfermeiro nem nada assim, mas vai para conversar, vai para ter um olho no olho, para bater papo, para estimular, para acompanhar. Então, são atividades profissionais também que conectam as pessoas, né? Mas como é que eu vou achar o Walker Talker? Em que plataforma ele está? Como é que eu entro em contato? Então, a gente vê que muita coisa do marketing digital mesmo e desse Walker Talker se colocar como um empreendedor, uma empreendedora que vai prestar esse serviço, olha como que a gente retorna, né? Você vai precisar de novo daquilo que você comentou no início, né? Desse ambiente efervescente aí que as novas tecnologias de comunicação estão trazendo para a gente. Olha, muito legal. E como que a pessoa, por exemplo, são algumas profissões que a pessoa não vai precisar estudar um tempão, não é, Rafael? Ela vai estudar, fazer um curso que não é prolongado, então logo, rapidamente, ela já pode começar uma profissão. Isso é uma coisa muito positiva. Muito. Algumas profissões como essa realmente não vão demandar aí uma especialização longa. É claro que é sempre desejável que a pessoa tenha um repertório, né? Busque sempre aprender, conhecer, principalmente porque vai tratar diretamente com pessoas numa situação em que o poder de empatia e outras questões humanas vão ser necessárias. Porém, vão existir profissões que você vai precisar ralar um pouquinho, vai precisar estudar, vai ter que ter uma questão mais intensa, né? Agora, tem umas profissões que a própria plataforma que você utiliza, ela vai te ajudar a trabalhar. Você vai aprender porque você está usando determinada plataforma. Então, quando a gente pega profissões como a minha também né, de professor, né? Então a gente se reinventa usando plataformas de vídeo. Então a gente já tem um conhecimento dentro da gente, né, muitas vezes na atividade profissional, mas por utilizar determinada plataforma de vídeo ou determinada plataforma que gera provas, quizzes, entre outras atividades de educação, por exemplo, Márcia, isso também a gente aprende fazendo. E aí vai somando, né, esforço também. Com certeza, com certeza. Excelente. E o analista de Big Data? Então, é um mundo, como você falou, que big, né, que data grande é esse. Outra questão também do contemporâneo. As novas tecnologias, as novas redes, os novos canais começaram a gerar muitas informações, muitos dados que precisam ser organizados, eles precisam fazer sentido. E quem vai dar sentido
a dados diversos. Governos geram dados, ONGs geram dados, empresas geram dados, o seu comportamento digital de navegação gera dados. Então, muitos deles são públicos e agora regidos também pela LGPD, né? Na Europa, nos Estados Unidos tem um outro nome, mas aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existem dados sensíveis, não sensíveis das pessoas, mas também há dados de pesquisa. E se pudéssemos, Márcia, reunir isso em prol de um projeto, de uma empresa, e se todos esses dados que estão espalhados, alguém pudesse analisá-los e dali extrair algum aprendizado ou conhecimento. Então, o analista de dados, ele vai ter no Big Data essa possibilidade de trabalho, de tirar dali, Márcia, algo que ninguém estava vendo, algo que os números vão poder caracterizar. E nesse momento digital, efervescente, dinâmico que a gente vive, faz muito sentido. Com certeza, muito interessante, né? Rafael, existe uma idade mínima, por exemplo, para se aprender uma dessas profissões e até já exercer também? Não, e aí é que é interessante. O próprio Fórum Mundial coloca isso como que esse momento que a gente está vivendo, Márcia, ele é muito especial, porque as pessoas podem se reencontrar, porque algumas atividades realmente deixam de fazer sentido. O próprio Fórum Econômico Mundial coloca isso. Algumas profissões são declinantes porque o tempo é outro, o momento é outro, né? Pedem-se novas habilidades e a gente, enquanto consumidor e mercado, também está pedindo coisas novas, né? Quem não gosta de novidade. Mas a boa notícia é essa, já que algumas antigas estão saindo, essas novas também estão pedindo novas pessoas. Então, por que não começar a estudar ou investigar como atuar nessas áreas? Então, é uma janela, né? São várias janelas de oportunidade que a pessoa pode se encontrar ali, né? E seguir ali o que o coração também disser um pouquinho, disser ali na hora um pouquinho, né? Muito interessante mesmo. Tem mais alguma que a gente não falou? Tem, né? Nossa. Qual que a gente não falou? Nossa, ali tem... você falou uma muito legal, que todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Então, isso. Não, pode falar do cliente, não é? Isso. Então, a gente tem um agente que acompanha o cliente. É um nome que vem do inglês, né? Que é esse analista que vai cuidar do customer, né? Do cliente, né? Do consumidor, do sucesso dele. Porque para as empresas e para qualquer organização, o que você mais quer é ver seu cliente feliz. Claro. É ver seu cliente realizado naquela proposta de valor que você falou que ia fazer. Poxa, se você acompanha... Né? Exato. Como reflexo disso, você fideliza. Então, se você acompanha esse sucesso, o analista vai fazer isso. Vai acompanhar o cliente, vai acompanhar as experiências. Se ele consumiu bem ali no Brasamel, se a experiência para comer ali foi bacana, se estava na temperatura, se ele saiu satisfeito, se ele matou a fome. Coisas até às vezes muito simples. E sempre com dados, sempre com números também. Então, sempre um qualitativo e um quantitativo. É uma profissão muito interessante e toda empresa precisa de um profissional desse. É verdade. Gente, muito legal. Então, é interessante também, o Sebrae, ele faz essa ponte, por exemplo, entre a empresa e o funcionário, aquela empresa que está precisando de alguma coisa aqui, assim, mas ela nem sabe, talvez, que ela esteja precisando. Porque, como você disse, a empresa precisa, obviamente, o cliente é o maior sócio da empresa, né? E, às vezes, a empresa não atinou que ela precisa de alguém específico para cuidar desse cliente. Vocês também fazem essa ponte, digamos assim, entre esses profissionais e as empresas que precisam um do outro? Interessante essa pergunta, porque ela tem duas dimensões. Se eu estou pensando, enquanto quem empreende precisar contratar uma mão de obra, existem outras instituições que fazem muito bem esse papel. Agora, nós temos projetos e programas que conectam aí quem empreende com novas tecnologias, com novas possibilidades. Então, tem um projeto chamado Sebrae Tech, por exemplo, que a gente consegue fazer essa ponte. Então, a Márcia tem uma empresa, um pequeno negócio e precisa, vamos dizer, trabalhar a eficiência energética ali do seu ambiente, do seu negócio. O Sebrae Tech pode te conectar com profissionais especializados nessas áreas que a gente falou, às vezes até de nicho, né? E trazer vantagens para o seu negócio. Ótimo.
Rafael, muito obrigada, pena que o nosso tempo acabou, mas muito obrigada, aprendemos bastante. E eu sei que o Sebrae está à disposição, tem o Instagram ali do Sebrae, sebrae.minas, para quem quiser saber mais, que tiver mais informações. E, claro, mergulhar aí nesse mundo novo de possibilidades enormes, gigantes, variadas. Ninguém tem desculpa de ficar parado, ninguém tem desculpa de ficar desempregado. A gente precisa abrir a mente e o coração para aprender e empreender, né? Todos nós podemos. Isso, e não importa, as dificuldades a gente sabe que elas têm, né? E é a mensagem do seu próprio programa, né? Buscar ser sempre feliz. Acho Exatamente. que é o que todo mundo tem que ir atrás, né? Isso, muito obrigada, Rafael.